Aleluia. Graças a Deus, Jesus. amados. Eu também Glória cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido os nossos irmãos a abrir as vossas Bíblias no Salmo de número 136, o versículo de número 1. E aqueles que encontraram, por gentileza, coloquemos de pé, leremos a palavra do Senhor. Glória a Deus. Queremos também agradecer a Deus por esse 31º aniversário do Ministério JMEAD, pela vida do nosso pastor Haroldo, que atendeu ao chamado de Cristo, e eu faço parte aqui da evangelização desta igreja. Foi através dessa igreja, desse ministério, que eu também vim a aceitar a Jesus Cristo, né? E desde então estamos aqui servindo ao Senhor com alegria, e para nós é um privilégio sempre poder estarmos na casa do Senhor, adorando a Deus. Salmo 136, versículo 1, diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Amém? Volta uma página da sua Bíblia, Salmo 124, diz assim: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga a Israel, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivo, quanto a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas feriram, transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém e amém. Tome o vosso assento, por bondade, por alguns minutinhos. Eu queria falar algo que Deus colocou no nosso coração. Aleluia, nesse 31º aniversário desse ministério. O salmista, ele vem dizer: se não fora o Senhor, se não estivesse ao nosso lado, o que seríamos de nós, ó Israel? A Bíblia nos diz que Davi, ele vai relatar esse Salmo do 124, e ele vai dizer duas coisas fundamentais expressas nesse Salmo. A primeira é que Deus, ele é o único capaz de nos dar salvação, que Deus é o único capaz de nos trazer livramento, e que Deus também, ele é o único em qual nós podemos confiar. Essas são as duas verdades nesse texto, que Deus, ele é o único que pode nos salvar, e que Deus, ele é o único que pode nos dar confiança. O salmista, ele traz aqui fatos históricos, ele vai dizer aqui um vasto acontecimento, dizendo: olha Israel, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos teriam nos engolido, nós teríamos sido aniquilados, mas porque o Senhor estava ao nosso lado, nós vamos ver que vários acontecimentos, nós vamos ver que Deus nos trouxe grande livramento, porque antes de Davi já tinha se levantado os juízes, aonde os juízes libertavam o povo da opressão dos seus inimigos. E antes dos juízes já tinha também se levantado Moisés, levantado também Josué, aonde livrou o povo de Israel da escravidão do Egito e levou para uma terra prometida que manava leite e mel. Antes ainda nós vemos Deus levantando José, levando eles ali, amado, para o Egito e livrando de uma grande fome. Ou seja, havia vasto histórico que Deus estava do lado desta nação, e das três instituições divinas, que é a família, que é o povo de Israel e que é a igreja, Deus, ele sempre esteve com os seus braços estendidos sobre o povo de Israel, e também não é diferente com a igreja do Senhor. E nós estamos aqui completando 31 anos, porque o Senhor sempre esteve do nosso lado. Se não fora o Senhor, o que seríamos de nós? Mas porque o Senhor está do lado da sua igreja, assim como estava com a igreja primitiva. Os apóstolos, pastor Haroldo, pregavam o evangelho
anunciava o Evangelho, as sinais e as maravilhas seguiram os apóstolos. A Bíblia diz, amado, que levantavam os líderes religiosos, levantavam os homens furiosos contra o Evangelho de Cristo, prendiam Pedro, prendiam os apóstolos, mas de noite o anjo do Senhor libertava Pedro, libertava os apóstolos, e eles continuavam a pregar o Evangelho, a ponto, amado irmão, dos líderes religiosos, no capítulo 5 de Atos, chamarem a Pedro, chamarem os apóstolos e dizerem: olha, para de pregar sobre esse Evangelho, para de pronunciar esses ensinamentos, porque esse Evangelho, essa doutrina tem infestado Jerusalém. Portanto, eles diziam: melhor é obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E eles continuavam a pregar o Evangelho. Levanta agora em Atos capítulo 5, diz a Bíblia que levanta um doutor da lei, Gamaliel, dizendo: olha, tirai os discípulos daqui, tirai os apóstolos daqui. E ele, naquela reunião, que era um homem honrado, era um homem venerado, ele disse assim: olha, dentre desses apóstolos levantou um tal de Teudas. Esse Teudas, ele trouxe vários ensinamentos, ele conseguiu rampanhar 400 homens, mas esse Teudas morreu e os 4 homens se dispersaram. Depois de Teudas, levantou também um tal de Jonas, e ele também pregou aqui alguns ensinamentos, conseguiu rebanhar alguns, mas ele morreu e todos se dispersaram. Agora, dai de mãos a esses homens, porque se essa obra é do homem, perecerá de igual forma, mas se essa obra é de Deus, ache nós que estejam lutando contra Deus. E despediram ele com muitos açoites, e os discípulos continuaram ainda se alegrando, fazendo a obra de Deus e se regozijando por ter padecido pelo nome de Cristo, e continuavam pregando o Evangelho das casas e no templo. E a Bíblia diz que esse ensinamento povoou Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Chegou no Brasil, visitou o nosso pastor Haroldo, chegou no Japão, chegou até mim, porque essa obra é de Deus. E se essa obra é de Deus, ninguém vai parar, nem céu, nem inferno, para a obra de Deus. E a obra de Deus continuará avançando, porque Deus é por nós, Deus é pela sua igreja. Portanto, amado, é dias de nós nos alegrarmos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, pastor Haroldo. Até aqui o Senhor Jesus Cristo é na sua vida e na vida desta igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Portanto, igreja, esses 2 ensinamentos eu quero deixar aqui. O único que nos pode salvar é Deus, e o único que nós podemos nos confiar é no Senhor. Portanto, mais uma vez, fecha os olhos, vamos orar.